Existe uma linha divisória entre afeto e invasão, tão delicada quanto a bruma que paira nas primeiras horas do dia. Quase imperceptível, mas absolutamente determinante. Talvez já tenhas atravessado esse limite sem sequer te aperceberes. Talvez sintas agora que algo mudou na dinâmica com os teus netos, tornando-se mais silencioso, mais afastado. A questão que Carl Jung levantava ao refletir sobre vínculos que atravessam gerações nunca foi se amamos os nossos netos. A pergunta sempre foi de que forma amamos. Se o nosso carinho expande possibilidades ou se, pelo contrário, as restringe. Neste instante, enquanto ouves estas palavras, pode estar à tua espera uma verdade que já pressentias há muito tempo. Uma verdade sobre a maneira como podemos estar presentes enquanto avós, sem violar os limites invisíveis que cada família precisa para respirar de forma saudável. Jung falava da necessidade de cada geração habitar o seu próprio território psíquico. Um território que deve ser respeitado para que o crescimento se mantenha possível. Se percebes este limite, escreve Bruma nos comentários. O que vais descobrir aqui não são normas nem proibições, são compreensões sobre como o amor por vezes se transforma em posse, sem que seja essa a nossa intenção. Como o cuidado pode converter-se em domínio quando não estamos vigilantes. Como aquilo que consideramos ajuda se torna um fado para aqueles que mais desejamos proteger. A relação entre avós e netos carrega em si uma delicadeza particular. Está livre das obrigações formais que os pais necessitam assumir. Não há exigências, apenas existência. Esta liberdade torna-a preciosa. Ao mesmo tempo, torna a relação vulnerável a distorções que nem sempre identificamos de imediato. Jung observava que precisamente nesta aparente leveza reside um perigo, o perigo de projetarmos nas gerações seguintes os nossos próprios anseios não realizados, as nossas decepções não processadas da parentalidade. A criança deixa então de ser vista pela sua essência, transformando-se numa oportunidade de recuperar aquilo que foi negligenciado no passado. Já sentiste como surge em ti o impulso de corrigir os pais dos teus netos? Como desperta no teu interior uma voz que afirma: tu saberias fazer melhor? É nesse momento que a linha divisória se desfoca. Jung enfatizava repetidamente a importância de uma hierarquia geracional clara para a saúde psíquica de uma criança. Quando uma criança recebe mensagens contraditórias de pais e avós, nasce na sua alma uma fragmentação. O mapa interior torna-se confuso. A criança não aprende a respeitar a autoridade, mas sim a manipulá-la. Talvez reconheças estes momentos. Na tua casa, o neto pode fazer coisas que são proibidas pelos pais. Dizes que aqui vigoram outras normas. Tens a intenção afetuosa de proporcionar uma pausa da rotina rigorosa. O que não vês é a confusão que cresce na criança. Qual mundo é o verdadeiro? Qual limite é real? À luz da psicologia profunda, fica evidente que tais contradições não apenas geram confusão, minam a autoridade parental de uma forma que depois se torna difícil de reparar. A criança aprende que as normas são negociáveis, dependendo de quem detém o comando naquele momento. Aprende divisão em vez de integração. O verdadeiro apoio manifesta-se de outra maneira. Manifesta-se quando respeitas as decisões dos pais, mesmo discordando interiormente. Quando não procuras na criança uma aliada contra os seus próprios progenitores. Quando compreendes que cada geração precisa poder trilhar o seu próprio caminho, ainda que esse percurso contenha desvios. O que é mais importante, liberdade ou regras? Escreve a tua escolha nos comentários. A tua sabedoria não reside em demonstrar que sabes mais. A tua sabedoria reside em manter um espaço onde todos os envolvidos possam crescer. Existe outro dano subtil que frequentemente não percebemos: o dano da comparação. Com que facilidade nos escapa uma frase que coloca um neto contra outro? Com que naturalidade medimos crianças por padrões externos, por notas escolares, por talentos, por obediência? Jung alertava veementemente contra este veneno da comparação. Considerava-o uma das forças mais destrutivas para o desenvolvimento de uma identidade autêntica. Quando uma criança é constantemente medida,
deixa de se sentir a si própria. Começa a moldar-se conforme aquilo que traz reconhecimento. Imagina uma criança que ouve de ti que o seu irmão é mais inteligente, mais rápido, mais adaptado. O que acontece nesse momento na sua alma? Surge aquilo que Jung designava por complexo de inferioridade, uma ferida que se grava profundamente e frequentemente reverbera por toda a vida. A criança não aprende a desenvolver os seus próprios dons, aprende a experienciar-se como insuficiente. A sombra da comparação permanece sobre uma pessoa durante muito tempo, por vezes décadas após a primeira palavra ferida. Na compreensão de Jung, cada criança transporta em si um projeto psíquico único, uma forma individual de ser que deseja desabrochar. Quando medimos constantemente essa criança, comparando-a com outras, negamos esse núcleo interior. Dizemos à criança: a tua forma de ser não é suficiente. Precisas tornar-te como outro para teres valor. Isto constitui uma forma de agressão psíquica que se esconde atrás de palavras aparentemente inofensivas. Como se apresenta então uma presença amorosa? Apresenta-se quando percebes cada neto na sua singularidade, quando valorizas tanto a observadora silenciosa como o explorador barulhento, quando compreendes que o desenvolvimento não é linear, não é comparável, não é mensurável por critérios alheios. Cada ser humano tem o seu próprio ritmo, a sua própria cadência, a sua própria verdade. A tua função como avó não é avaliar. A tua função é testemunhar o mistério que se desenrola nessa pequena vida. Chegamos agora a uma área ainda mais sutil, ainda mais difícil de reconhecer: a área dos limites emocionais. Alguma vez confidenciaste as tuas preocupações ao neto? Falaste das tuas decepções sobre o casamento dos teus filhos? Sobre dificuldades financeiras? Sobre antigos conflitos familiares? Talvez tenha parecido confiança, proximidade, uma conexão especial. Na realidade, tratava-se de uma inversão de papéis que Jung considerava uma das formas mais perigosas de abuso emocional. Uma criança não existe para carregar os teus fardos emocionais. Uma criança não possui a estrutura psíquica para processar problemas de adultos. Quando confias as tuas preocupações ao neto, transformas-lo em terapeuta, em progenitor, em parceiro. Roubas-lhe a despreocupação que pertence à infância. O que surge na criança é uma ansiedade prematura, uma sobrecarga que não consegue categorizar. A criança começa a sentir-se responsável por situações que estão muito além do seu controle. Aprende a gerir os sentimentos dos adultos, em vez de desenvolver os próprios. Esta inversão tem consequências de longo alcance. Crianças que são empurradas precocemente para o papel de pilar emocional pedem contato com o seu próprio mundo interior. Transformam-se em pessoas que mais tarde não sabem o que sentem, porque passaram a vida ocupadas a regular as emoções dos outros. Esta dinâmica cria adultos que não conseguem estabelecer limites saudáveis, que se sentem responsáveis pelo bem-estar emocional de todos à sua volta, que sacrificam as próprias necessidades para manter outros felizes. É um padrão que se repete, transmitindo-se de geração em geração, até que alguém tenha coragem de o interromper. Se reconheces esta tendência em ti, o primeiro passo é procurar apoio adequado para os teus próprios desafios emocionais. Procura amigos da tua idade, profissionais, grupos de apoio. Não uses os teus netos como confidentes para questões que lhes são demasiado pesadas. Permite que sejam crianças, protege a sua inocência, dá-lhes o presente de uma relação onde não precisam cuidar de ti, mas onde podem simplesmente ser. Há outro território onde os limites frequentemente se tornam indistintos, o território das expectativas. Quantas vezes já disseste ao neto que esperas que ele seja médico, advogado, engenheiro? Quantas vezes já projetaste nele os teus próprios sonhos não realizados, as tuas ambições não concretizadas? Jung entendia isto como uma forma de colonização psíquica. Ocupas o espaço interior da criança com os teus próprios desejos, deixando pouco espaço para que ela descubra quem realmente é. A criança sente então uma pressão invisível, uma obrigação de corresponder às tuas expectativas, mesmo que isso signifique trair a sua própria natureza. Muitas pessoas passam décadas a viver vidas que não escolheram, perseguindo objetivos que nunca foram seus, tentando satisfazer expectativas que interiorizaram sem questionar.
Esta é uma forma de perda profunda, a perda do próprio eu autêntico. O papel de uma avó consciente não é moldar a criança segundo uma visão pré-determinada, é apoiar a criança na descoberta da sua própria visão, cultivar a sua curiosidade natural, celebrar os seus interesses genuínos, mesmo quando estes diferem completamente dos teus. É confiar que cada ser humano carrega dentro de si uma direção inata, uma vocação que se revelará quando lhe for dado espaço e tempo. A tua confiança nesse processo é mais valiosa do que qualquer plano que possas ter para o futuro da criança. Vamos agora abordar um tema que se tornou particularmente sensível na nossa era, o tema da aparência física. Talvez penses que é apenas uma observação quando comentas como a criança está magra. O que não vês é quão profundamente essas palavras penetram. Jung não concebia o corpo como separado da psique. Via-o como componente integral da totalidade de uma pessoa. Quando comentas o corpo de uma criança, fragmentas essa totalidade. A criança começa a decompor-se em partes. Partes boas, partes más, partes aceitáveis, partes inaceitáveis. Não aprende a experienciar o seu corpo como lar, mas como projeto que necessita ser melhorado. Esta divisão é o início de comportamentos problemáticos relacionados com alimentação, de distorções na percepção corporal, de uma luta vitalícia contra a própria existência física. Os teus comentários aparentemente inofensivos podem plantar sementes que crescem transformando-se em sofrimento profundo. As crianças necessitam da experiência de que o seu corpo é bom tal como é. Necessitam de adultos que não avaliem o seu corpo, não o meçam, não queiram corrigi-lo. Necessitam da liberdade de habitar o seu corpo sem serem constantemente lembradas de que talvez não seja suficientemente adequado. Se desejas possibilitar ao teu neto uma relação saudável com o seu corpo, silencia sobre a sua aparência. Celebra aquilo que esse corpo consegue fazer, não como se apresenta. Celebra a sua força, os seus movimentos, a sua vitalidade, sem o medir por padrões externos. E agora chegamos a um ponto frequentemente negligenciado na nossa cultura, o ponto da autonomia corporal. Quantas vezes pediste ao neto que te desse um beijo? Quantas vezes insististe que te abraçasse? Talvez tenhas dito, não sejas assim, vem cá para a avó. Talvez tenha sentido que a criança hesitava, e ainda assim a encorajaste a superar a sua relutância. O que fazes nesse momento é perigoso. Ensinas à criança que o seu corpo não lhe pertence, que os desejos dos outros são mais importantes que os seus próprios limites. Jung considerava a autonomia sobre o próprio corpo como direito fundamental de cada ser humano, incluindo uma criança. Quando forçamos crianças a demonstrar afeto físico que não desejam dar, violamos esse direito. Dizemos à criança, os teus sentimentos não contam, o teu desconforto não importa. O que conta é fazeres aquilo que se espera de ti. Esta mensagem é perigosa porque torna a criança incapaz de reconhecer e defender os seus próprios limites mais tarde. Uma criança que aprende a dar afeto físico sob comando terá dificuldades em dizer não quando alguém ultrapassar os seus limites. A ligação com situações posteriores de abuso não é acidental. Crianças que aprenderam que o seu corpo deve estar disponível para satisfazer outros tornam-se alvos mais fáceis. Interiorizaram que não têm o direito de recusar. Aprenderam a ignorar os seus próprios sinais de alerta internos, porque esses sinais nunca foram respeitados. Se realmente queres proteger os teus netos, ensina-lhes que o corpo lhes pertence. Ensina-lhes que decidem por si próprios quem pode tocá-los e como. Ensina-lhes que um não é respeitado, sempre, sem exceções. Isto significa que precisas pôr de lado as tuas próprias necessidades de proximidade física, que aceitas quando um neto não deseja dar-te um abraço hoje, que não interpretas este comportamento como rejeição da tua pessoa, mas como expressão saudável de autonomia. A criança virá ter contigo quando estiver preparada, demonstrar-te-á afeto à sua própria maneira, no seu próprio ritmo. A tua função é respeitar esse espaço, mesmo quando por vezes dói. Todas estas compreensões conduzem a uma verdade maior, a verdade sobre o que significa estar presente como avó. Jung falava frequentemente de como o amor verdadeiro não possui, não retém, não controla, não invade.
O amor verdadeiro cria espaço, possibilita liberdade, dá sem esperar retorno, está presente sem sufocar, apoia sem infantilizar. Este tipo de amor é difícil porque implica renúncia, renúncia à ilusão. Poderias fazer tudo corretamente se todos te ouvissem. Renúncia à ideia de que a tua experiência é o único caminho. Renúncia à necessidade de ser necessária, de uma forma que diminui os outros. O que resta, então? Resta uma presença que sustenta sem sufocar, um amor que aquece sem queimar, uma sabedoria que partilha sem impor. Resta a possibilidade de seres para os teus netos um lugar de segurança, não de confusão. Um lugar onde podem ser como são, sem serem avaliados, comparados, corrigidos. Um lugar que lhes mostra que é possível amar sem possuir, estar próximo sem dominar, dar sem esperar. A questão que Jung colocava nunca foi uma questão de técnica ou de métodos corretos. Foi uma questão de consciência. Tens consciência de que padrões repetes? Reconheces as sombras que projetas sobre a geração seguinte? Consegues distinguir entre aquilo que a criança necessita e aquilo que tu necessitas? Desenvolver esta consciência é um processo que dura toda a vida. Requer honestidade contigo própria, que por vezes é dolorosa. Requer que olhes para as tuas próprias feridas, em vez de as projetares. Requer coragem, porque significa que precisas admitir erros, alterar padrões, abandonar hábitos. Mas este processo vale a pena, porque no final não se trata de ser a avó perfeita. Trata-se de ser uma avó consciente, uma mulher que compreende que o seu papel não é corrigir os erros dos pais, nem recuperar uma maternidade perdida. O seu papel é ser um exemplo vivo de amor que liberta, de sabedoria que serve sem dominar, de presença que nutre sem devorar. Nesta consciência reside uma dignidade profunda, a dignidade de uma mulher que aprendeu a amar de mãos abertas, que compreende que as relações mais belas são aquelas onde cada um é livre de ser si próprio, que reconheceu que a verdadeira conexão não nasce do controlo, mas do respeito, da confiança silenciosa de que cada pessoa, mesmo uma pessoa pequena, encontrará o seu próprio caminho quando lhe for dado espaço para isso. Este é o legado que Jung deixou. Não um conjunto de regras, mas um convite à reflexão. Um apelo para parar repetidamente e questionar. De que lugar interior estou agindo neste momento? É amor que estou a dar? Ou é medo disfarçado de cuidado? É sabedoria que estou a partilhar? Ou é a necessidade de ser necessária? É respeito pelos limites dos outros? Ou é o desejo de impor as minhas concessões? Fazer estas perguntas não te torna uma má avó. Pelo contrário, torna-te extraordinária, uma mulher disposta a crescer, a aprender, a transformar-se, mesmo numa idade em que muitos acreditam já saber tudo. Uma avó que pode oferecer aos seus netos o maior presente possível, o presente de um amor que liberta, não que prende, de uma presença que fortalece, não que enfraquece, de uma relação que permite o crescimento de ambos os lados, não apenas de um. Se ouviste até aqui, já estás neste caminho. Demonstraste que estás disposta a olhar mais profundamente, a ser mais honesta, a amar com maior consciência. Esta não é uma jornada fácil, mas é gratificante. Cada passo que dás em direção à maior consciência não transforma apenas a tua relação com os teus netos, transforma também a tua relação contigo própria. Cura feridas antigas, dissolve padrões antigos, abre novos espaços de liberdade. Talvez queiras refletir sobre quais dos pontos aqui abordados encontram ressonância na tua própria vida. Que padrões reconheces em ti? Onde sentes resistência? Onde sentes compreensão? Esta reflexão é valiosa, não apenas para ti, mas para todos que se relacionam contigo. Porque é isto que fazemos aqui. Entramos juntos de forma mais profunda, mais honesta, mais livre nas questões que moldam as nossas vidas. Não procuramos respostas simples, mas compreensão verdadeira. E esta compreensão, como Jung sempre soube, é o único caminho para a verdadeira transformação. Se estás preparada para esta jornada, escreve caminho nos comentários.